Olá, Ei, tudo bem? tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo direitinho. Tá me ouvindo também? Eu tô, tudo certinho. Ai, Calor aí? muito, muito calor, tá? Nossa, tá demais. Coisa E tá aí, por feia, aí? né? Tudo bem também, tudo certinho, com calorão, olha, que calorão. Mas Tô achando que tá pra todo lado, assim, né? tá, viu? Tá. E ainda tem gente que tá em lugar pior, né? Mas Nossa, aqui deve estar uns 30 agora. Tá nossa. quente. Aqui eu nem tenho noção, não, mas tá bem, bem calor. Então vamos lá, tudo bem, Jordana? Tudo bem. Agradecer a sua disponibilidade, seu tempo, a sua participação aqui para a nossa terceira live da Apoia, né? Então, vamos começar a conversar desse tema tão importante, um tema que é um dos pilares, né, da Apoia, é um dos pilares que a gente vai trabalhar aí no próximo ano, que é justamente o autoconhecimento, que a gente entende ser o começo de tudo. Uhum. Então, eu sei que você hoje é especialista aí na parte de desenvolvimento pessoal, né? Você está logo se formando aí em psicologia também, né? Você mencionou que no final do ano já é mais uma atribuição aí sua, né? Então vamos lá, você quer me dizer um pouco como que é feito o seu trabalho hoje, para a gente poder entrar mais a fundo aí no nosso tema? Ah, sim. Então, posso dizer, né? Realmente tenho trabalhado com esse desenvolvimento de pessoas. Trabalho com um grupo de mulheres, né? Já tem mais ou menos 2 a 3 anos que eu trabalho com esse grupo. Dando suporte mesmo, né, emocional. A gente conversa muito entre si, a gente fazia um grupo de encontros, né, mas aí após a pandemia a gente não pôde mais ter esse grupo presencial, mas a gente começou, né, pelo grupo mesmo do WhatsApp, então sempre tratando mesmo essa questão das emoções, essa questão de conviver consigo mesmo, né, e também com o outro, né. Então, assim, é uma das coisas que eu amo fazer. Também já tem uns 3 anos, mais ou menos, desde quando, na época que eu entrei na faculdade, que eu atendo algumas empresas aqui na minha cidade, assim, em forma de estágio, e acabou virando um vínculo, né? Então, assim, também trabalho lá com questão de pessoas, né? Envolvendo tudo. Porque aonde quer que a gente esteja, tem o ser humano ali, então não tem como a gente fugir desse estar com o outro, né? Mas uma coisa que eu sempre priorizo é esse estar conosco mesmo, né? Então, assim, nós estamos o tempo todo com o outro. Mas será que nós estamos conosco também? Então, assim, é algo que eu tenho trabalhado muito. Porque É, entender... Hum? Pode falar. não, eu ia dizer que é justamente a gente tem que estar com a gente porque a vida é um processo, apesar de não parecer, é um processo solitário, né? É a gente com a gente mesmo, nós com as nossas decisões, nós com as nossas escolhas. Então acaba sendo muito solitário. Então o princípio de tudo é a gente se conhecer e estar ali, né? Enfim, junto de nós antes de qualquer coisa. Me fala uma coisa, Jordana, o que então é o autoconhecimento no seu conceito? Assim, o que você poderia dizer para a gente o que é o autoconhecimento hoje? Então, assim, o autoconhecimento, se a gente for parar para poder entender sobre ele, né, nós vamos ter muita coisa falando do que é o autoconhecimento, né? Vamos ter muita biografia, vamos ter muita coisa bacana, assim. Mas para trazer, assim, de uma forma mais simples, né, para a gente entender um pouco o que seria, no meu conceito, né, dizendo, a habilidade de lidar conosco mesmo, sabe? É a habilidade de entender que nem sempre vamos acertar, que nem sempre vamos, né, errar também, de nos permitir e olhar realmente para dentro de nós e ver o que é, né, que está acontecendo. Então, assim, tentar entender as nossas emoções, os nossos pensamentos, né? Tentar entender mesmo a nossa essência. É como se eu pudesse dizer isso, né? O autoconhecimento ele se baseia muito nisso. Certo. E me diz uma coisa, para você, qual é o grau de importância, vamos dizer assim, o autoconhecimento na juventude? Digo assim, para evitar conflitos, qual é a importância dele no desenvolvimento, né, nesse momento tão crucial aí da vida, que é a juventude? Uhum. Então, quando a gente fala de juventude também, a gente traz, né, uma carga muito pesada no ser humano.
né? A gente traz uma expectativa muito grande sobre esse ser humano, sobre esse indivíduo, né? Questionamentos são feitos, principalmente se ele estiver saindo do ensino médio, né? O que é que você vai fazer agora? Né? Como que vai ser? O que é que você escolheu ser? E aí, essas questões também, elas começam, de certa forma, deixar com que esse indivíduo ele se sinta pressionado, né? E aí ele não consegue, às vezes, nem se autoconhecer, porque assim, ele não tem esse tempo para poder fazer isso. Sim. Ele tem que dar muitas respostas, né? Ele tem que estar sempre pronto a dizer algo. Então, assim, a importância do autoconhecimento para a juventude é justamente aí, né? Dele se realmente haver com a sua própria história, dele entender quem ele é, para então depois conseguir dar essas respostas. Porque, às vezes, a pessoa, por exemplo, ela vai fazer um vestibular, e aí ela é pressionada o tempo todo. O que, que você vai fazer? Como que vai ser, né? E aí quer respostas e nem ela tem para ela mesma. Então, em busca dessa resposta tão rápida, esse jovem, né, ele acaba fazendo algo talvez que nem tem sentido para ele, né, ou para ela, porque, na verdade, ele quer responder esse questionamento. Ele quer estar inserido em um meio, né, que sempre precisa dessa resposta. E que resposta é essa também que tanto o outro busca, né? Então, assim, se a gente entender um pouco de nós mesmos, então a juventude, por exemplo, se ela entender e tentar se haver com a sua própria história, assim, quem sou, né? O que realmente eu gosto, o que realmente eu quero fazer, né? Será que é necessário eu dar essa resposta agora? Será que é necessário eu escolher isso agora? Né? Ou eu preciso olhar para dentro de mim, procurar aquilo que faz sentido para mim, para só então eu realmente entender o que está acontecendo e tomar determinadas decisões. Né? Então, assim, é como se a gente realmente pudesse ter autonomia mesmo da nossa própria história falando dessa juventude. E que é, às Mas vezes, aí, o que não acontece. porque eu percebo que o tempo traz muitas respostas. E tudo bem de você não ter todas as respostas tão cedo, né? Se você ainda não sabe lidar com muitas coisas, muitas emoções, muitos sentimentos, né? Muitas decisões, muita pressão, como você falou agora, acaba que você muitas vezes não tem todas as respostas, né? E tá tudo bem, né? É que a sociedade acaba apertando um pouco porque quer que ele se desenvolva. Eu acho que tem aí uma preocupação, né? É um amor, vamos falar assim, de que ele se torne um adulto e comece a perceber, né, o que ele tem de melhor, né? Trabalhar aquilo que não é tão bom, enfim, o quanto antes, né? Mas isso acaba, às vezes, como você disse, atrapalhando o processo de autoconhecimento. Eu acho que, inclusive, isso acontece muito nas escolhas de profissão, Jordana, você me corrige, quando o jovem começa uma faculdade e logo ele para e começa outra, e daí ele para e começa outra, porque ele vai, né, amadurecendo as ideias com o passar do tempo, né, de forma natural, e aí ele vai percebendo, tipo, o que eu estou fazendo aqui, né? Que eu escolhi esse curso que não tem nada a ver comigo, enfim. Isso acontece, né? Sim, acontece. E você falando, veio exatamente assim na minha mente agora, né? Acontece tanto na vida né, do jovem, essa juventude, e às vezes perpetua até a vida adulta, porque a gente vê muitos adultos não entendendo, né, o porquê eles estão inseridos em determinados lugares. E aí é onde a pessoa vive insatisfeita, ela não tem propósito de vida, ela se espelha muito na vida do outro e às vezes surge aquela, né, vamos dizer assim, vontade de ser algo, mas não sabe que algo é esse, né? Então, eu acho que a juventude ela é um ponto muito importante para poder entender isso tudo. E também a gente tem que entender que, às vezes, esse jovem ele não teve um suporte emocional de quando criança. Né? Então, assim, também é um agravamento. Então, se o jovem ele não teve esse suporte, dificilmente ele vai saber lidar quando chegar, né, a juventude com essas emoções. Mas é possível, né? É possível através do autoconhecimento, através, eu não sei como fazer isso, então busque ajuda profissional, enfim. Mas tem como, né, fazer algo. E o que chama Sim, muita atenção, porque às vezes não é só essa questão de ser só na juventude, como eu estou te dizendo. Isso vai, às vezes, levando a vida do sujeito por um bom tempo, sabe?
E tem pessoas que vivem, né? Elas chegam à velhice sem nenhum propósito de vida, né? Elas não Sim. sabem que metas elas têm, quais são os objetivos dela, sabe? Então, É porque ela fica em conflito, né? Porque se ela não se encontrou, não se achou, né? Não se percebeu, vamos dizer assim, né? Ela acaba que ela não vive na sua plenitude, né? Vamos dizer, ela não consegue viver, vamos falar assim, feliz, né? Usar um termo aí, né? Que é muito relativo, mas vamos usar ele só para desenhar. Falta sempre alguma coisa, né? Porque se ela está em busca ainda de quem é ela, da sua verdade, né? Dos seus valores. E o que você falou também é muito interessante, porque a família também tem um peso muito, vamos dizer assim, um peso nessas decisões e nessa direção, né? Então, vamos dizer, porque quando acaba que o jovem não tem, né, essa direção, vamos dizer assim, ou nem na escola, nem no lar, enfim, ele acaba que fica perdido e não sabe para onde caminhar, né? Então, eu acho que trazer essas informações, porque quando você fala de autoconhecimento, dá uma sensação muito de algo intangível, né? Algo que eu não consigo pegar, algo que não existe, que alguém inventou. Mas não, de fato, é um desenvolvimento que a gente tem que fazer para dentro, né? Então a gente desenvolve habilidades, competências externas, mas a gente esquece de desenvolver habilidades e competências internas, né? Então é aquilo de você olhar para si, de se conhecer na totalidade e aí sim poder tomar decisões de acordo com você de fato, né? Do que é você, vamos dizer, né? sim, com certeza. E quando a gente começa a entender um pouco isso, a gente vai entender que, às vezes, a falta também, né? Você falou da falta, às vezes, ela faz falta, né? Nós precisamos ter falta de algo para sempre estar buscando se encontrar novamente, vamos dizer assim. E o autoconhecimento, ele fala justamente disso, porque às vezes a pessoa acha que é algo, como você disse, né, intangível, algo que não tem como acontecer, mas às vezes também ela vai para outro ponto de achar que assim, eu preciso encontrar, e aí eu encontrei a resposta, né, o tesouro. Mas não é assim, né? É um dia após o outro, né? É nos encontrando todos os dias. Só que hoje, não como ontem, amanhã, não como hoje, né? E aí a gente vai conseguindo ter um equilíbrio emocional mesmo, dizendo, porque horas nós vamos estar felizes, horas não, né? E quando a gente fala dessa felicidade, como né, você, né, vou dizer da felicidade, é isso mesmo, às vezes, sabe? É buscar mesmo essa felicidade no sentido de dizer assim, eu quero ter um propósito de vida, né? Viver com esse propósito, e esse propósito, ele traz a felicidade. Só que, às vezes, a gente complica muito o que é essa felicidade, né? Às vezes, a gente busca muito no outro a nossa felicidade, né? E Sim. aí, quando a gente se conhece, a gente entende que nós não temos poder sobre o que o outro faz conosco. Mas o que nós fazemos diante do que o outro faz, aí está mais sobre o nosso controle. Entende? Então, isso também diz desse autoconhecimento. Isso também Porque diz que, às vezes, eu vou conseguir controlar determinadas coisas, mas às vezes não. E está sim, tudo bem, né? porque eu entendo que o equilíbrio, né, emocional, vamos dizer assim, nada mais é que você saber lidar com as suas emoções. É isso, para mim, é isso, o equilíbrio emocional. Você saber lidar com conflitos, né, com problemas que a vida traz pra gente, com desafios, enfim, com coisas que você não pode controlar. Bem, você disse. É exatamente isso. Você saber lidar com coisas que você não pode controlar, né? E principalmente com você mesmo, né? Sobre as suas emoções, né? As suas ações, você conseguir se equilibrar nesse sentido. E mais, né, Jordana, pensando, levando em consideração o quanto isso é fundamental, o autoconhecimento, isso impacta também, como você disse antes, na vida adulta. E principalmente na vida profissional, porque parece que não, mas você carrega, né, esse vazio, vamos dizer, para a vida, para frente. Então, você vai para o trabalho, você também vai saber, você também não tem certeza se é aquilo que você quer, você não tem certeza se você está no lugar certo, você vive uma eterna dúvida. É ruim ter dúvida? Lógico que não, a gente está em processo de evolução, em processo de aprendizado,
né? São fases, principalmente na vida, na juventude, né? Para a vida adulta, são fases. Mas eu quero dizer que se você não começa já esse trabalho, né, na juventude, começar a se perceber, a se conhecer, né, como ser, quem sou eu, né? Quem é eu, né? No sentido, quem é eu, né? Muito mais do que quem sou eu. Porque o que a gente é para os outros, né? O quem sou eu é a Camila profissional, trata de uma ONG, cuida dos filhos. Então, essa sou eu, mas quem é, né? Quem é? Isso é muito, muito interessante de você começar a pensar, né? Sim, e esse pensar, às vezes, ele é incômodo, né? Ele não é tão simples assim. Porque o que eu sou para o outro, muitas vezes é muito diferente do que sou para mim mesma. Né? Então, assim, quando a gente vai olhar para nós mesmos diante do espelho, né? E falar assim, realmente, quem sou? Né? O que realmente eu também busco? E às vezes a gente não tem essas respostas, e quando tem, ela é dolorida, né? E às vezes a gente também não aceita muito. Então, é como a gente pensar, né? Como você disse, a Camila profissional, a Camila que toma conta de uma ONG, a Camila que, né, toma conta dos filhos, da casa, enfim. Mas há alguém aí também, aí dentro, né? Que é apenas você. Né? E quando a gente consegue entender isso, reconhecer isso, é muito fantástico, porque a gente consegue viver, vamos dizer assim, muito melhor. Né? Não é Sim, dizendo que a gente vai ser 100% totalmente, né, livre de alguma angústia, algum medo. Não, isso faz parte. Mas é entender que é só um processo. Né? É entender que nós somos muito mais do que esse movimento todo que a gente faz. Porque às vezes a sim, gente faz muito movimento, mas lá dentro mesmo, onde que era preciso estar, né, sendo, vamos dizer assim, equilibrado, muitas vezes não está. E é onde que a gente precisa tomar esse cuidado, né, esse olhar mesmo, principalmente na juventude, porque são muitas escolhas que são feitas que muitas vezes vão ser para a vida toda. Né? E quando eu falo para a sem vida dúvida. toda, eu não estou dizendo assim de você não poder mudar. Eu estou dizendo de mudar, mas vai ter consequências, né? Então, assim, quando um jovem ele decide casar, por exemplo, ainda que ele se separe, mas vai ter consequências daquilo. Pode ter um filho, né? Sim, Ele vai descobrir que não era aquilo, tá tudo bem ele mudar, mas só que a consequência do tempo de vida que ele perdeu ali não volta nunca mais. não. Então, quanto mais assertiva for as nossas decisões, melhor será. 100% acertado? Não, é óbvio que não. Mas, pelo menos, chegar o mais próximo daquilo que a gente realmente almeja, daquilo que realmente a gente deseja. Né? E é só mesmo com o autoconhecimento. Porque senão eu começo a fazer. Sim, Então, e a exatamente. vida começa a acontecer, as coisas começam a fazer, e a gente vive ali no meio daquela turbulência toda sem entender nada. E por que não entende nada? Aí a gente chama de infelicidade, né? Tratando de nós, Sim, da felicidade. Mas na verdade não é. Às vezes é a forma de se posicionar, é a forma de falar e também de agir. Né? Então, assim, não é porque um jovem teve, né, uma vida, vamos dizer assim, uma infância muito triste que ele vai viver isso para a vida toda. Né? Mas também, se ele não buscar melhorar, não buscar se posicionar, colocar autonomia na sua própria história, olha, eu não fui uma criança amada, eu não fui uma criança desejada, mas até aqui o que eu pude lidar foi isso. E daqui para frente, dentro da minha história, eu posso fazer algo diferente. Não é tentar tapar, né, porque é a nossa sua, história. porque é sua história, né, Jordana? É sua história, quanto indivíduo, né? Então nós não somos, né, a continuação dos nossos pais, né? Nós somos indivíduos. Então a nossa história é um papel em branco, né? Pegando o seu gancho, a gente pode e deve escrever
da melhor forma, conforme aquilo que a gente passou, inclusive como exemplo, né? Então eu já sei o que eu não quero para mim. Isso é uma coisa boa, apesar de não parecer, quando a gente já tem distinção, né, do que eu quero, do que eu não quero, do que eu sofri, do que eu não quero sofrer mais, a gente começa já, né, a trabalhar aí a nossa jornada em cima disso. O que não é ruim, né? Porque pelo menos você já sabe o que você não quer, né? E o que você quer. E o que você falou em relação ao despertar, né? Que o autoconhecimento, eu acredito que é um despertar. Quando você se conhece, você para de andar na verdade dos outros, né? Você para de achar que, vamos dizer assim, colocar a sua vida pela régua dos outros, né? Achar que existe ali uma comparação e tudo mais, porque quando a gente não sabe, como que é aquele ditado, né? Quando a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, vamos dizer, é um fato importante você despertar para você, porque a partir daí você tem as rédeas da sua vida. Você sabe exatamente o que você deve ou não deve fazer, de acordo com os seus valores, de acordo com aquilo que você acredita, daquilo que você quer para você quanto futuro, né? O que você quer para você quanto vida. Então, justamente o que você falou. Na juventude, o autoconhecimento serve muito para você entender sobre as consequências, né? Que toda escolha tem a sua consequência, né? É inevitável, não dá para fugir, né? É uma coisa que ela é um fato, né? E como você falou, sobre o autodesenvolvimento que dá para se fazer, apesar de não parecer, é um processo de todos os dias, não é? É um processo que leva tempo e é um processo que não acaba. Eu entendo isso, eu percebo isso, porque eu estou descobrindo coisas hoje, eu tenho 38 anos e eu descubro coisas todos os dias. Então, assim, eu trabalho com jovem e eu me vejo aprendendo com eles, né? Porque isso não para, né? Isso não para nunca. Mas que a gente tenha a ideia de quem somos nós quanto pessoas, quanto seres, qual o meu espaço na sociedade, né? Qual o meu espaço dentro da vida que eu quero ter, enfim, você já começa a conseguir desenhar, né, Jordana? Você vai começando a desenhar, inclusive, o seu futuro, porque tem tudo a ver, né? Concorda comigo? Sim, exatamente. E esse desenhar, eu não posso desenhar com a história do outro, né? Esse desenhar, eu não posso desenhar no achismo do outro também. Porque às vezes a gente olha a história, mas às vezes a gente vai pelo achismo, né? E aí eu volto naquela questão que a gente estava falando exatamente, né? Sobre o autoconhecimento na juventude. O que o outro quer é de fato o que eu quero, né? As perguntas, né? As indagações do outro também faz sentido para mim? Ou eu quero dar uma resposta rápida porque eu preciso saciar o outro, mas na verdade eu mesmo não estou entendendo o que está acontecendo comigo, né? Então, assim, faz muito sentido isso e a gente entender, como você disse, né? É um processo mesmo, né? Então, assim, se você está com 38 anos, você disse, então, assim, olha só, você tem muito ainda para viver e muito para aprender, né? E quando você fala que aprende com os jovens, é justamente isso, a gente aprende com o outro. E aí a gente tem que trazer para nossa essência aquilo de melhor, aquilo que faz sentido. E muitas vezes não é isso que as pessoas fazem, tanto jovens quanto adultos, enfim. As pessoas vivem em torno de um saber, né? E que saber é esse? Né? Quem sabe da minha história sou eu, né? Quem sabe dos meus sentimentos sou eu. Se eu não sei, eu preciso entender, porque achar Exatamente. que é uma coisa, e realmente saber o que é outra totalmente diferente. Saber 100%? De novo, eu quero dizer que não, né? Porque senão Não, também já vai pro lado daquela cobrança, né? Nossa, mas eu não consigo entender. Nossa, eu não consigo tomar uma decisão, né? Mas assim, calma, né? Vamos ver que caminho que é que tem sido tomado para poder chegar ao objetivo final, né? Que é as metas, enfim, que é o propósito de vida. E às vezes, se a gente perguntar para um jovem hoje qual que é o seu propósito de vida, muitos vão dizer que não tem, que nem sabe. Ah, não, já vivi tudo que tinha para viver, né? Porque na verdade ele não se encontra consigo mesmo. E enquanto isso não acontecer, as coisas não vão acontecer.
né, é muito simples. Enquanto não acontecer de nós nos conhecermos, as coisas não acontecem. Porque Não, elas vão acontecer no automático, né? E viver no exatamente. automático, ele dói muito mais do que se autoconhecer. E pode não parecer, né? Mas essa anestesia, né? Vamos dizer assim, esse não encarar o eu, né? Eu comigo mesmo, não se olhar no espelho, colocar lá uma luz, né? Um holofote naquilo que não é bom para poder melhorar, não é apontar, né? Aí que tá. Quando, pelo menos eu digo de mim, né? Quando eu comecei a fazer esse processo, não faz muito tempo, não, tá? Porque eu, infelizmente, não tive, vamos dizer, pessoas que me alertassem nesse sentido. Eu fui indo com a vida, porque é o natural, é comum muitas vezes, principalmente que a gente que é de uma outra época, né? A gente vai aprendendo no tombo. Então, isso que a gente está fazendo é muito legal, porque a gente está dizendo, olha, desperte o quanto antes, né? Para que você não seja, vamos dizer assim, ó, não fique perdido ao ponto de você se descobrir só lá na frente e perder tempo, e tempo não volta. Tempo não volta, então não tem como a gente voltar lá atrás. Então, começar desde já a se despertar, né, a se conhecer, olhar para si, e começar a melhorar, né, ser melhor pouco a cada dia, pouco a pouco, e porque você sendo melhor, você é melhor para você também. Você sendo melhor para os outros, você conseguindo aí entender qual é o seu papel, você passa a ter confiança em si. A sua autoestima aumenta, né, Jordana? Autoestima, logo, algo que você tem para com você. Você começa a se valorizar, você começa a entender que você tem, né, as suas coisas boas, seus pontos bons, que você também tem pontos a melhorar, aí a gente passa a ter humildade de entender também que a gente está longe da perfeição, mas tipo longe a quilômetros, e que realmente todos os dias a gente tem que trabalhar isso na gente, para que a gente tenha uma melhor convivência dentro do lar, para que a gente tenha uma melhor convivência quando a gente entrar no mercado de trabalho, para que a gente seja um bom amigo, né? Para que a gente seja uma pessoa que as pessoas queiram ter por perto. Tudo isso faz parte do autodesenvolvimento, porque a gente passa a nos olhar, né, de outra forma, e a gente acaba se trabalhando, né, vamos dizer, se moldando, se melhorando para si e para os outros, né? Sim, com certeza. E essa fala sua, né, quando você fala assim para si, né, é muito interessante, porque assim, quando a gente melhora para a gente, vem a sua outra fala, a gente melhora para o outro, né? Então, é consequência de estar bem e aquilo fluir. Eu não precisar ser algo imposto, algo pesado, né? É algo Sim, que vai realmente fluir, brotar. Então, assim, se, por exemplo, uma ONG, né? Se você está ali na ONG, se você está bem consigo mesmo, chegar lá, você vai fluir isso. E aí você vai passar o seu melhor. E se eles receberam, que bom, mas se não, você vai estar satisfeita. Por quê? Porque você sabe o que você fez. Né? Então, assim, na verdade, eu acho que quando a gente entende essa questão do autoconhecimento, o poder que tem, na verdade, é de nos empoderar mesmo, assim, de dizer assim, olha, você tem esse propósito, e esse. Então, faça o seu melhor nisso. Né? E se as pessoas reconhecerem, que ótimo, mas se não, você sabe que valeu a pena. Né? Então, jovem, né? Se você quer fazer alguma coisa, se esforce, busque, tente fazer mesmo. Se as pessoas não gostaram ou não, aí já não é problema, né, deles. O não, problema é de quem? exatamente, De quem? Né? Da gente. Então, assim, claro. E pode falar? a parte interessante, você dizendo, me veio um gancho aqui, que quando a gente se conhece, quando a gente sabe o nosso valor, quando a gente está em dia com a nossa autoestima, quando você sabe das suas potencialidades, quando você sabe, né, das suas condições, nem crítica bate mais. Porque você já está você tem tanto conhecimento em relação a si, que se alguém diz você isso, você diz, tudo bem, porque eu sei que eu não sou, né? A crítica ela só bate, a ofensa só bate quando a gente está inseguro de si. Então, se você está seguro de si, nem isso te pega mais. Então, assim, o que é maravilhoso, porque eu percebo que principalmente nos jovens, né, isso tem um peso gigante, o que o outro pensa de mim,
né? O que as pessoas falam ao meu respeito. E no fim das contas, você chega num ponto, infelizmente, muitas vezes com a vida, né, lá na frente, que você olha e fala, eu sei exatamente o que eu sou, então isso não pega mais. Mas olha que maravilha seria se isso acontecesse na juventude, Jordana. Se fosse lá no começo, né, que você já começasse a trabalhar o seu eu, e você soubesse do seu valor, e você conhecesse as suas forças, né, e conhecesse também, claro, as suas fragilidades, vamos dizer assim, começasse a trabalhar para melhorar elas. Você imagina, nem crítica não pega. Olha como facilita até a vida no sentido de bem-estar, né? De você estar bem, de você estar feliz consigo mesmo, né? Eu acho que isso tudo é consequência do autoconhecimento, né? Você não acha? Sim, com certeza. E essa consequência, como você disse, é uma consequência benéfica, né? Porque ainda que eu tenha essas críticas, mas eu olhando para mim, entendendo quem sou, muito mais fácil de lidar com elas. Quando elas forem construtivas, nós também vamos ter o quê? Habilidade de entender e falar, não, eu vou realmente olhar, né, e vou fazer. Mas quando elas forem destrutivas, algo que não te traz nenhum benefício, algo que não te agrega em nada, né, então a gente vai entender, não, por que eu vou ter que ouvir isso se eu sei que não é exatamente assim? E o autoconhecimento, ele está aí justamente porque a gente precisa reconhecer, lógico, os nossos erros, né, os nossos acertos. A gente precisa entender que hora a gente vai estar embaixo, hora vai estar em cima, né? Hora vai vir uma crítica, mas ela vai ser construtiva, mas hora vai vir e não é construtiva. E aí, será que isso vai me paralisar? Será que isso vai me deixar de fazer aquilo que realmente eu tenho como propósito de vida? Simplesmente Ou vai me fazer sofrer, né? Porque faz, né? sim, sim, sim. E você falou dessa questão do sofrimento, e isso acontece muito, porque às vezes chega pessoas, né, no consultório dizendo assim, dessa dor mesmo, de querer se encontrar, de tentar estar o tempo todo agradando o outro, e isso é muito pesado, né? E isso dói demais, porque a pessoa ela tenta, de certa forma, se encaixar na vida do outro. E aí ela acaba se aniquilando, né? Ela não está na própria vida, e aí ela começa a fazer uma bagunça daquilo tudo. E como você diz, né? Se a pessoa conseguir entender isso na juventude, isso é maravilhoso, mas se não, isso vai acarretando, e lá na frente, né? A pessoa ela pode olhar para trás e falar assim, nossa, né, se eu tivesse tido isso hoje. Hoje eu olho para trás e falo assim, se eu tivesse tido alguns conhecimentos que eu tenho hoje, certamente não teria feito algumas coisas que fiz no passado. Mas eu fiz e tá tudo bem também, porque era o que eu dei conta de fazer, né? Sim, Então, faz parte do processo, né? sim, com Da certeza. E a vida. pessoa, ela precisa justamente entender isso, porque é justamente um processo, é justamente entender que ainda que tenhamos erros, né, no passado, ainda que a gente não soube fazer a escolha certa, né? Por exemplo, eu estou na minha segunda graduação, eu fiz administração, amo a profissão, trabalho com empresas, não joguei fora, mas eu conheci a psicologia lá dentro da administração, e por que não fazer a psicologia? Né? O por que não buscar de novo um conhecimento se eu estou viva? Né? Então, assim, a gente precisa olhar e falar assim, quanto à vida, há esperança. Tem coisas que a Sim, gente não fez antes, mas que pode fazer agora. Né? E sim, não se lamentar o que não deu certo. É sem procurar dúvida. fazer o melhor possível. Né? Então, é como se a gente realmente olhasse para a gente e falasse assim, olha, embora houve muitas dores, mas eu sou o meu melhor remédio, né? De entender essa dor e tentar me curar, e não buscar cura no outro. Porque às vezes a gente busca cura no outro. Eu não estou dizendo de buscar um profissional, não é isso. Não estou dizendo de estar aqui assistindo essa live, porque isso é maravilhoso, é importante. A gente precisa ter esse conhecimento, senão a gente vai continuar errando, vai continuar fazendo a mesma coisa. Mas é pegar aquilo que faz sentido para nós, né? Colocar na nossa vida somente o que faz sentido. O que não faz, deixarmos de lado, porque assim, a vida é muito curta para a gente poder ficar perdendo muito tempo com aquilo que não vale a pena, sabe? Então, Sem dúvida. se autoconhecer também vem muito disso, né? Vem muito dessa É, questão. porque o autoconhecimento destrava, né, Jordana? Você destrava, então você deixa, né, de se encaixar no padrão do outro, você deixa de viver a vida do outro, você deixa de querer provar algo, né?
Porque a gente percebe muito isso, que a nossa vida, né, a vida humana, vamos falar assim, tem muito disso, de querer provar para o outro quem sou eu, ter as respostas rápidas, é, viver apenas as sensações, no sentido de não refletir, de não pensar, né, antes de tomar qualquer decisão, antes de tomar qualquer atitude, ver se aquilo condiz com você, né? Ver se aquilo condiz com o que você está sentindo. Então, imagina, esse processo, né, de autoconhecimento, ele liberta, né? Ele liberta, porque você passa a ter liberdade de si. E isso não tem preço. Porque quando você não, porque daí ninguém vai te manipular, porque daí ninguém vai te usar como escada, porque daí ninguém não vai, porque você cria uma coisa que chama autonomia. Autonomia, que isso, gente, isso é de uma importância absurda para a vida, né? Para os relacionamentos pessoais, relacionamentos enfim, familiares, para os relacionamentos de casal, todos os relacionamentos, a autonomia, ela, né, o autoconhecimento, ele liberta. Então é muito importante olhar isso com olhos assim bem voltados à importância que tem isso para a vida, né? É um processo que se inicia na juventude, que não acaba, eu não vejo fim, sinceramente, foi como eu falei para você, eu não vejo um momento em que isso termine, que você diz, olha, eu não preciso mais me conhecer a partir de agora, porque nós estamos a todo momento, né, nós estamos em mudança, né, a gente está sempre evoluindo, a gente está mudando, né, a todo momento, né, vem a idade, vem novas experiências e a gente muda. E tá tudo bem, porque tem que ser assim mesmo. Mudar faz parte, mudar é importante, né? A gente não tem compromisso com o erro. Então, assim, a gente está aí para ir para frente, para aprender. E se faz parte a gente mudar de ideia, que mude de ideia, então, né? Eu tenho, minha irmã fala para mim, fala, nossa, eu não te reconheço mais, parece que você é outra pessoa, porque eu me encontrei, imagina que loucura, depois de tanto tempo, né, achando que eu era, gente, eu tô falando de mim, achando que eu era uma pessoa e que eu precisava de certas coisas, que hoje eu vejo que eu não preciso, e que eu não era aquela pessoa, na verdade, eu era o que eu sou hoje, porque hoje eu me sinto plena, hoje eu me sinto feliz, entende? E a gente passa por esse processo e é muito interessante, eu vou até fazer um adendo. Eu, quando fiz 19 anos, eu fiz um vestibular de psicologia, passei, fui nos 3 primeiros dias, olha, eu recordei isso esses dias, eu falei, gente, como a vida prega umas peças assim impressionantes, porque imagina, e aí eu tô pensando, aí eu fui 3 dias, falei, ah, não, nada a ver comigo isso, parado, sabe, tinha um pessoal mais velho, eu falei, ah, isso aqui não tem nada a ver comigo, o negócio, né? Aí, no fim das contas, eu fiz marketing, né, porque tinha a ver com a tal profissão que eu achei que tinha tudo a ver comigo, e que hoje eu penso, não, gente, eu tinha que ter feito psicologia lá naquele momento, mas eu fiz uma outra escolha. Então, assim, atrasou? Não sei, talvez, né? Mas eu quero dizer que talvez se naquele momento eu me conhecesse de fato, se eu tivesse olhado para dentro de mim, para dentro do meu coração, e não o que as pessoas esperavam de mim, né? Não o que eu achava que tinha que entregar, porque eu achava, Jordana, que eu tinha que entregar algo, que eu tinha que me colocar de certa forma para a sociedade, para os meus amigos. Gente, isso é muito sério. Hoje eu vejo que, nossa senhora, não faz o menor sentido. Porque, assim, nem é mais as pessoas, né? Porque a vida passa, cada um toma um rumo, as amizades lá da adolescência, muitas vezes elas não perduram, porque cada um toma seu caminho, né? Cada um segue sua vida. E aí você chega no ponto e você fala, tudo que eu fiz para alguém que nem existe, vamos dizer assim, que passou, que foi, e que teve poder sobre as minhas decisões por eu não me conhecer, por eu não ter autonomia. Olha que como as coisas são, né? Então, olha a importância de você se conhecer o mais cedo possível, né? Não é uma loucura? Com certeza. A vida é isso, né? A vida, ela a todo tempo, ela vai nos impulsionar a
determinadas coisas. E aí o importante é você entender que, assim, por mais que pareça que não foi o momento, mas realmente ele não foi, né? Porque se não teria acontecido, porque você fez o seu melhor e o seu possível, né? E Sim, aí hoje você se autoconhecendo, olhando para dentro de você, você deve se perguntar, né? O que que hoje você pode fazer com isso? Porque o que passou exatamente. não volta mais, né? Já Não, era. E que bom que passou, porque agora você é uma nova pessoa. E será que sim, se agora você colocar, né, para voltar à tona esse desejo, esse sonho, não sei, será que agora não vai ser diferente? É claro que vai, porque você tem uma sim, bagagem, sem dúvida. né? Então, E hoje eu tenho autonomia, né? Eu me conheço, isso muda tudo, né? sim, com certeza. E sem contar que, assim, a cada dia, né, como a gente disse, você vai se autoconhecer mais e aí você vai ver o que, que realmente faz sentido para você. E aquilo que faz sentido, você vai agarrar. Agora, aquilo que não faz, né, você vai começar a deixar de lado. E talvez vai Sim, até fazer sentido e você não vai conseguir pegar, como aconteceu antes. Você queria, mas não conseguiu. Mas se isso acontecer de novo, em qualquer área, seja ela qual for, né, é importante entender que nós não temos controle sobre tudo e sobre todos. Né? E esse claro. não ter controle é que faz que algumas decisões, que embora nós queremos tomar, a gente não consiga tomar. Né? Porque às vezes não depende só de nós. Né? Igual você não tinha essa autonomia que você tem hoje. Então, será que realmente não fez porque não quis? Não. Você não fez porque não estava totalmente preparado. Então, talvez hoje você está mais. Não esse Sim, totalmente de estar 100%. Eu sempre gosto de falar isso. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sim, para o momento. Né? Então, quando a gente entende isso, então você dentro da sua história, né, entendendo isso, hoje pode ser que você vai conseguir alcançar voos muito mais altos do que se você começasse antes. Né? Será claro. que você até que ponto você ia aguentar se você não se conhecia a Sim, ponto de sem aguentar dúvida, isso? sem dúvida. Né? Agora, Então, pensando por esse lado, me fala uma coisa: como que quem está ouvindo a gente, quem vai ouvir a gente, como que pode começar esse processo de autoconhecimento? O que que você poderia indicar, né, para que qualquer pessoa, né, com recurso, sem recurso, consiga já iniciar esse processo de autoconhecimento? O que que você poderia dar aí de dica para ficar aí para o pessoal que está querendo se encontrar, que está querendo se conhecer? uhum. Então, o primeiro passo assim, que eu percebo, né, dentro disso, porque é muito amplo, como eu te disse. Então, eu poderia trazer N coisas, né, mas eu vou falar algo mais simples, que é mais fácil de entender e também de praticar, independente de onde esteja, de como esteja, né, e de que vida teve até hoje no momento. Então, a primeira coisa é a pessoa pensar que tipo de pensamento eu tenho tido. O que é que eu penso a respeito de mim mesmo, a respeito do outro? O que é que eu penso a respeito daquilo que tem acontecido comigo, ao meu redor? Né? Que tipo de pensamento eu tenho alimentado dentro de mim? Porque isso é muito importante. Porque se eu alimento pensamentos tóxicos, esses pensamentos certamente eles não vão me ajudar a ter um autoconhecimento. Né? E também se eu alimento pensamentos muito fantasiosos, eles também não vão me ajudar, porque o autoconhecimento ele é o equilíbrio. Ele nem é muito acima, mas também nem muito abaixo das nossas emoções, né? Sendo elas negativas ou positivas. Então, uma das primeiras coisas que eu penso é a questão dos pensamentos. E também dos sentimentos. Porque o que é que eu estou fazendo com esses pensamentos? Que tipo de sentimentos eles estão me levando a ter? Será que eu me sinto capaz, incapaz? Será que eu me sinto uma pessoa que eu tenho a capacidade de fazer ou não fazer? Né? Como que é esse sentimento dentro de mim? Porque isso também é muito importante. Né? E uma outra coisa é entender o porquê fazer determinada coisa e para quê, sabe? E esse porquê e para quê, ele é muito forte. Porque às vezes a pessoa, ela faz, de novo eu quero dizer, do automático. Né? Ela vai fazer no automático, ela vai fazer por fazer. E aí, se não tiver um porquê e um pra quê que faça sentido, essa pessoa ela vai simplesmente sobreviver. Ela não vai ter uma vida plena como ela gostaria de ter.
Então, talvez seja de fato. essas três coisas mais simples, né? De entender os meus sentimentos, os meus pensamentos e o porquê e o para quê que eu faço determinadas coisas, né? Por exemplo, se eu entendo o meu pensamento, que tipo de pensamento eu tenho tido ao meu respeito, né? Então, assim, que tipo de pensamento você tem tido ao seu respeito, né? As pessoas que têm nos ouvido aqui, que tipo de pensamento você tem nutrido, né? Porque o nosso pensamento é como o nosso corpo, a gente nutre ele também. Sim, sem Porque a dúvida. gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas nós resolvemos estar aqui agora falando sobre o autoconhecimento, né? Nós poderíamos estar agora vendo novela, para quem gosta de novela, mas a gente quis olhar a nossa história, porque olhar a história do outro, ainda que seja fictícia, ela não vai fazer nada por nós. Né? Então, Exatamente. assim, que tipo de pensamento nós temos tido? É uma questão muito, muito forte que a gente precisa entender. Né? E o que nós temos feito com isso? Porque os nossos pensamentos, eles vão gerar emoções e sentimentos. Né? E o que nós temos feito com esses sentimentos? Porque, às vezes, nós sentimos para baixo, e aí o que a gente faz com isso? Às vezes também sentimos muito acima, e aí o que a gente também está fazendo com isso? Então, é mesmo buscar esse equilíbrio. Né? E quando eu falo desse porquê e para quê, novamente eu quero dizer isso, é viver uma vida com propósito. Mas propósito para quem? Né? Propósito para Sim, você fazer para o outro, sim. Mas até que ponto? Porque às vezes nós fazemos muito para o outro e esquecemos de nós. E vivemos mascarados, né? Vivemos com uma sim. máscara, dizendo que entendemos o que estamos fazendo, mas na verdade nós não sabemos de fato o que nós estamos fazendo. Então, talvez seja essa via, sabe? Por essa via mesmo. Mas Então, você acha então que o caminho é a reflexão do que a gente pensa, né? Então, eu vou refletir sobre os meus pensamentos, eu vou refletir sobre o que eu sinto, né? Que valor eu estou dando aos meus sentimentos, né? Por que que eu estou sentindo isso, né? Para você começar a encontrar ali, a fazer perguntas, né? Que o seu corpo responda, né? Que o seu, eu digo o seu corpo no sentido assim, né? O porquê que eu estou me sentindo assim, o que me fez pensar isso, né? A reflexão ela vem desses pontos, né? Então, assim, os porquês começar a pensar neles, né? Então, aí começar a se escutar, saber o porquê que você está sentindo aquilo, o porquê que você os seus sentimentos estão voltados naquele pensamento, o porquê que o seu pensamento está voltado naquele assunto, naquele tema, né? E começar ali a mesmo, vamos dizer, se olhar, né, quanto indivíduo e dizer, ó, mas deixa eu começar aqui a conversar eu comigo mesma, né? Eu faço bastante isso. Tipo, eu tô pensando uma coisa, eu falo, mas Camila, por que você tá pensando isso? De onde que veio esse pensamento? Esse pensamento é seu? Ou alguém falou alguma coisa, você nutriu aquilo, ou você, né, imagina alguma coisa, tirou alguma conclusão. Aí eu paro e penso, mas pera, será que esse pensamento é meu? Será que esse sentimento é meu? Por que eu estou sentindo isso de fato? Né? O que aconteceu para eu sentir isso? Esse sentimento faz parte da Camila, então quer dizer, esse sentimento, vamos supor, de raiva, seja do que for, de rancor, ou de alegria estonteante, ou daquela coisa, eu falo, mas de onde que veio, né? E aí você vai começando a perceber o que te toca. Isso é muito importante, né, Jordana? Porque o que te toca, muitas vezes, é as respostas de quem você é para certas situações, né? Então, vamos dizer assim, vou dar um exemplo bem, só para dizer o que eu estou querendo, estou pensando aqui. Se alguém te causa, né? Vamos dizer, alguém, você está dirigindo, eu estou dizendo, né? No meu caso, alguém me fecha, aquilo vem um sentimento de raiva, vamos falar, né? Ou de, pô, meu, presta atenção, né? Ou se não, eu faço diferente. Alguém me faz, essa pessoa deve estar no mau dia, né? Fazer o quê? Isso acontece e tal, né? Sou mais generosa. Então, vamos dizer, tem pontos, né? Como somos indivíduos, cada um tem a sua, o que bate, né? Vamos dizer assim, o que sente, o que afeta. Então, começar a se perceber quanto o que te afeta, né? Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. E aí você vai conseguindo peneirar o que você traz para dentro de você, né? Então você vai conseguindo separar. Não, eu não vou estar com essas pessoas porque o que elas me causam não é bom para mim. O sentimento que eu tenho não é bom, então não quero. Olha, você entende o que eu estou querendo dizer? Eu, pelo menos, funciono dessa forma. Não, eu não vou estar nesse lugar porque esse lugar me causa
um sentimento de perda, de tristeza. Não, não vou mais estar com essas pessoas. Ah, não vou estar com esse pessoal porque o assunto me põe para baixo, não quero, eu quero outra vibração. Não vou. Entende? Quando você começa a fazer escolhas, né, Jordana, é como se fosse assim, eu penso, né? É como se você se alimentasse disso. Então, o que que você está consumindo? O que que você está comendo? Né? Quanto informação, quanto conhecimento, quanto sentimento, quanto pensamento, né? O que que você está pondo para dentro, né? O que que você está se alimentando? De quê? Porque a gente é aquilo que a gente se alimenta, certo? Nosso corpo não é. Se você comer só chocolate, como que vai ser, né? Como que você vai ser seu corpo? Seu corpo vai ser um corpo doente, né? Cheio de materiais que não é bom para o corpo, você vai ficar cheio de espinhas, você vai, né, ter celulite, sei lá enfim. Eu quero dizer isso, eu tô querendo fazer uma analogia, né? Então, o que que você consome, né? O que que você consome no seu dia? O que você põe para dentro? Você já vai começar aí a desenhar o que você quer para você, o que você não quer, o que te faz bem, o que te faz mal, né? O que te põe para frente, o que te põe para baixo, né? Então, imagina, parece difícil, mas se você começar a se olhar nesse sentido, né? Quanto o que você está consumindo, você já consegue saber separar ali o que é bom e o que é ruim para você, certo, Jordana? Sim, com certeza. E interessante também, assim, na sua fala, né? Eu acho que a gente pode também levar uma outra vida quando eu digo assim, né? Eu tô com uma raiva, né? Tipo assim, eles estão ali no trânsito e buzinando, né? E tal. Mas por que também eu tô com essa raiva, assim, de sentir isso, né? Será que eu tô atrasada? Será que eu já saí de casa atrasada e então eu acabo jogando a culpa no outro de estar nervoso, mas também na verdade eu estou? Então, assim, Isso, às vezes sou eu o problema, né? Às vezes sou eu, de fato, não os outros, né? sim. E aí, quando, por exemplo, trazendo, né, o que você trouxe na questão do trânsito, aí eu preciso começar a me perguntar, né? Então, assim, será por que a pessoa está fazendo isso? Isso não tem nada a ver comigo. Isso tem a ver com o trânsito, não sou eu. Né? E às vezes acontece muito da pessoa trazer para ela aquilo que não é parte dela. Né? Então, Também. assim, o problema é do trânsito e a pessoa que está fazendo aquele problema todo acontecer, né? De estar jogando para fora uma raiva, né? Cuspindo no outro a raiva, ou o problema é meu. Né? Então, a gente precisa também se fazer essa pergunta. E Sim, aí, se a sem gente dúvida. entender que o problema é nosso, a gente precisa entender aonde que é esse problema. Então, é onde que eu acabei de dizer. Será que esse problema é porque eu estou atrasado, né? E aí, ao gritar, eu também sinto no direito de gritar e buzinar e vamos embora, né? Mas ninguém tem a ver com eu estar atrasado. Né? Assim como Sim, também eu não tenho a ver com uma pista que quebrou, por exemplo, ou uma batida que teve sim, e por isso sem o trânsito dúvida. parou, né? Então, assim, nessas questões, nessas perguntas, a gente começa a entender um pouco do outro, sim, mas muito mais de nós, né? E Sem aí, dúvida, sem dúvida. o que o outro faz, muitas vezes não vai surtir tanto efeito em nós negativamente, né? Então, talvez eu possa pensar, uma pessoa que esteja desse jeito, será que como que aquela pessoa está consigo mesma? Certamente ela não deve estar bem, né? Porque uma coisa é eu estar preocupada, né? E outra coisa é eu jogar essa preocupação de forma agressiva sobre o outro. E é onde que dá briga, onde que dá até morte. Por quê? Porque a gente não consegue nos colocar, né, no nosso lugar, às vezes, e acaba fazendo aquilo que não deveria ser feito. Então, isso Sem dúvida. acontece muito na família, por exemplo, de um jovem. Né? O jovem está totalmente estressado. Então, assim, ele está com muito trabalho para entregar, mas ele prefere ficar no celular, ele prefere ficar fazendo uma outra coisa. Ah, ele está terminando o vestibular e precisa entender o que é que ele quer fazer na faculdade. Mas ele tem saído todo final de semana com os amigos e não foca nisso. Aí quando chega para focar, mas é todo mundo que me pressiona. Então, peraí, é todo mundo mesmo? Ou também não se deu o devido, vamos dizer assim, valor no momento que precisava dar de parar, dar uma pausa e fazer aquilo que tem que ser feito. Né? Então, assim, às vezes nós lançamos sobre o outro aquilo que, na verdade, só É nós de podemos nossa fazer. responsabilidade, sim, sem dúvida. Exatamente. Sem Exatamente. dúvida. E Então, me diz uma coisa, Jordana.
Você indicaria algum livro para quem está querendo hoje, né, vamos dizer, uma leitura para trazer mais esse assunto para dentro da vida, para começar a olhar mais para esse lado? Tem algum livro que você indicaria, que você já leu, que você pode dizer, olha, é um livro interessante porque ele abre bastante a mente, enfim, pode dar uma direção para quem está querendo começar a trabalhar o eu, né, a trabalhar o autoconhecimento, a se conhecer melhor, para tomar melhores atitudes, melhores decisões, o que você indicaria? Uhum. Então, tem um livro que, não sei se você já ouviu falar, mas ele chama Limites, né, de quando dizer sim e quando dizer não. Eu acho que ele é um livro, assim, muito bacana, são dois psicólogos que escrevem esse livro, né, e ele vai falar exatamente disso tudo que nós vivemos e falamos sempre, né, esse limite, né, de quando dizer sim e quando dizer não. Como que é o Vai nome, então? Que deu uma cortadinha na hora que você falou. limites quando dizer sim e quando dizer não. Ah, legal. Eu não estou lembrando agora o autor, que eu devia ter anotado, mas eu não anotei. Mas são Não, dois tudo bem. psicólogos, depois qualquer coisa eu te mando, e aí você pode, né, disponibilizar para quem você quiser. Mas esse livro ele vai falar justamente, né, de quando a gente precisa entender esses dois lados da moeda. Porque nem sempre vou poder dizer sim, também nem sempre vou poder dizer não. Sim, Né? sem dúvida. Nem tudo que é bom faz bem, né? E nem tudo que faz bem é bom. Então vamos por essa premissa aí, né? Ó, deixa eu te dizer, a gente tá já no finalzinho. Eu queria agradecer. Então, porque o papo é muito bom, né? Esse assunto é um assunto que a gente ainda vai conversar muito. Próximo ano, como eu falei, tem muita coisa relacionada a isso que a gente quer trazer. Então, que a nossa parceria aí perdure, a gente vai falar mais disso, mas eu queria agradecer quem participou, queria te agradecer mais uma vez seu tempo, né, pela sua atenção, e enfim, e o que precisar, a gente tá aí disponível, e vamos se falar mais. Eu vou deixar esse vídeo salvo no IGTV, né, no Instagram, e vou deixar, amanhã ele já está no nosso canal do YouTube, Apoia Educação, e no Instagram, apoia.educação, certo? Obrigada, Jordana. A gente vai se falar mais. Vamos trazer bastante coisa boa para quem quer aprender, quer melhorar, né? Quer se desenvolver, quer aí ter autonomia e ter, né? Crescer quanto adulto, né? Desenvolver aí esse lado. Eu agradeço, então, obrigado, boa noite. Agradeço em nome da Apoia. Enfim, a gente está junto aí para o que precisar. Tá joia. Obrigada, viu? Beijo. Um Obrigada a beijo. você. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.